Olá, gente, boa tarde. Hoje é 8 de dezembro de 2020, né? Mais uma semana iniciando e nós vamos falar mais um pouco sobre gêneros. E o nosso gênero hoje vamos falar de HQ, né? História em quadrinho. E o nosso objetivo é ler história em quadrinho, analisando sua estrutura e característica, né? Então vocês vão observar lá no HQ a sua estrutura, certo? E as suas características. Coisa que você já sabe quais são as características de uma história em quadrinho e a sua estrutura, né? Mas eu coloquei aqui para a gente rever, né? Para a gente relembrar. Então nós temos aqui o que seria a estrutura. A estrutura de uma história em quadrinho é a mesma estrutura de uma narrativa, né? Tem os mesmos elementos de uma narrativa, como o enredo, o personagem, tempo, lugar e o desfecho. E apresenta uma linguagem verbal e não verbal, que são aquelas estruturas de os desenhos, né, de uma fala, a escrita e mesmo desenhos, né, mostrando suas formas. E a característica, além dos elementos da narrativa, tem também a narrar a história, né, por meio de desenhos, principalmente os balões e os balões de diálogo. Então, isso são as características de uma história em quadrinho. Então, gente, olha, a história em quadrinho, vocês sabem que é um texto, é um gênero que está presente em muitos dos casos da nossa vida estudantil, né? Você esteja na escola, você se depara no cartaz, você se depara por vamos dizer assim, qualquer um outdoor. Se a gente observa muito isso, alguma história em quadrinho, que vocês são um balãozinho ali, mostrando uma história em quadrinho ou até mesmo uma tirinha. Então isso aqui está sempre presente. Onde você vai uma revista da Turma da Mônica, tem toda essa situação para a gente analisar essa história em quadrinho. Então vocês vão fazer o que, Jorge? Lá na apostila de vocês, onde fala aqui sobre a história em quadrinho, né? Vocês vão observar nessa história em quadrinho aqui, vão ler, observar os personagens, o que eles estão fazendo, né? Na forma verbal e não verbal. E na sequência vocês irão responder as questões propostas. São 7 questões, tudo referente à história em quadrinho e a questão da opinião de vocês. Vocês vão observar direitinho e vão dar até a opinião de vocês. Tem questão que pede para você justificar. Então eu quero que você justifique escrevendo. Não quero que vocês coloquem se vocês concordam ou discordam. Se você concorda, você coloque sim e dê a sua justificativa. E se você não concorda, também justifique do mesmo jeito. Então não é só você colocar concordo ou sim e parou aí não. Eu quero que vocês digam ou se você concorda, se é sim ou não, mas justifique o motivo. Certo? Então a nossa aula hoje fica por aqui e desejando a vocês já uma boa aula, né, e uma boa compreensão.